Galera, já voltei, gente, já comecei mal. Olá, galera, meu nome é Isabela, sou professora de inglês aqui do Intel e hoje eu tô aqui para fazer alguns exercícios de revisão com vocês. Faremos alguns exercícios de vestibulares passados para a gente poder praticar o conteúdo que a gente veio vendo ao longo das aulas. Então, vamos embora. Temos o texto da UERJ de 2017, que é uma versão moderna da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um conto, clássico que a gente escuta da avó, da mãe, desde que éramos pequenos, assistimos na televisão. E temos uma versão modernizada, em que encontramos uma Chapeuzinho Vermelho com uma atitude diferente em relação ao mundo, uma Chapeuzinho Vermelho mais empoderada, mais questionadora. Então, vamos embora. Temos uma narrativa que diz assim: tinha uma jovem chamada Chapeuzinho Vermelho que vivia numa grande floresta cheia de fauna endangered, em extinção, e plantas raras. Um dia, sua mãe pediu para que ela pegasse uma cesta de frutas orgânicas e água mineral e levasse para sua avó. Chapeuzinho Vermelho vai falar: mas mãe, eu não estaria roubando o trabalho das pessoas que struggled, lutaram anos e anos para ter essas coisas aqui na floresta, que plantam isso tudo, que têm o direito de terem isso que eu estou levando para minha avó? E aí, a mãe da Chapeuzinho Vermelho garantiu que se ela falasse com a autoridade ali naquela comunidade, que aquela autoridade ia dar uma autorização especial para ela. Mas mãe, você não estaria me oprimindo, me pedindo para fazer isso? Uma Chapeuzinho Vermelho que questiona as ordens agora de sua mãe. E a mãe da Chapeuzinho Vermelho garantiu que seria impossível uma mulher oprimir a outra, já que todas eram igualmente oprimidas, até que um dia essas mulheres fossem livres. No caminho para a casa da sua avó, Chapeuzinho Vermelho passou um lenhador. Saiu um pouco do seu caminho para olhar algumas flores. Quando ela se viu, ela estava diante de um lobo, que perguntou o que ela tinha na sua cesta. Eu estou levando alguns lanches saudáveis como um gesto de solidariedade para minha avó. Agora, se você me dá licença, prefiro continuar no meu caminho. Mas o lobo sabia um atalho para chegar à casa da avó. Correu para a casa da avó, comeu essa avó e ficou ali esperando a Chapeuzinho Vermelho como um predador faz. Ele colocou o pijama da sua avó e esperou. Chapeuzinho Vermelho entrou no sítio da avó e disse: nossa, avó, que olhos grandes você tem. Você esqueceu que eu tenho um problema de visão, minha neta? Nossa, avó, que nariz grande você tem. Eu poderia ter feito uma cirurgia plástica, mas não cedi a essas pressões da sociedade. Nossa, avó, que dentes grandes e afiados você tem. O lobo não conseguiu aguentar mais, abriu, a boca e agarrou a Chapeuzinho Vermelho. E dali a gente conseguia ver a avó lá no seu belly, na sua barriga. Ao mesmo tempo, o lenhador entrou nesse sítio carregando o seu machado. Mãos para cima! Chapeuzinho Vermelho disse: o que você acha que você está fazendo? Se você me ajudar agora, eu estaria expressando total falta de confiança nas minhas próprias habilidades. Eu sei resolver sozinha. Tira a mão dessa espécie em extinção. A gente vai levar ele para a delegacia, ele é um caso de polícia, você não vai resolver sozinha. E o lobo pensando: graças a Deus você chegou aqui, eu achei que eu já era na mão dessa doida. Bem, nessa versão moderna da Chapeuzinho Vermelho, lida com questões sociais diferentes, mais modernas, mais atualizadas, Uma das questões sociais é tolerância religiosa. Não fala de religião o nosso texto em momento nenhum. Discriminação racial, também não fala de discriminação racial. A gente tem uma relação entre ser humano e animal aí. Preconceito linguístico, não temos diferentes variações linguísticas tendo um conflito, causando uma falta de comunicação. Temos a questão da proteção animal, de que o lobo não deveria ser morto porque é uma espécie em extinção. E esse termo espécie em extinção foi citado 2 vezes ao longo do meu texto. Então, a preocupação em vamos puni-lo, mas levando para a polícia, para ele pagar o que ele fez, e não ele sendo morto. Então, primeira alternativa aí, primeira questão, letra B. Número 2, fragmento que a Chapeuzinho Vermelho fala: mas mãe, você não estaria me oprimindo? Esse but é uma conjunção que a gente viu de contraste e oposição, então ela está apresentando algo contra o que a mãe fala, então ela está sinalizando uma objeção, letra D. Eu poderia ter um however, um nevertheless, um nonetheless, on the other hand, tá?
Questão da Unirio, que agora não tem mais a ver com texto. Ele vai dizer que a pesquisa mostra que os protetores solares podem não ser tão eficientes em prevenir a queimadura do sol. Bem, esse podem, o meio might, o uso mais comum deles é indicando a ideia de possibilidade, letra B. Um possível, argumento que é levantado pelos pesquisadores é esse. Então, a ideia de possibilidade. Questão da PUC. Também sobre verbo modal igual a que a gente acabou de fazer, que estava falando do may. O should também é um verbo modal. Então, temos aí uma tirinha, E nessa tirinha exposta aí pela PUC, a gente tem um fragmento em que se fala You should start each day with a song in your soul. Esse should está dando um conselho, você deveria fazer isso, Então, esse deveria está exprimindo a ideia de uma recommendation. Não aparece a palavra recommendation, então você vai marcar que é um advice, que é como a gente chama conselho em inglês. Então, o uso mais comum do should é para dar uma recommendation, é para dar um advice, que é a letra E. Exercício da PUC, vamos lá. Eu tenho que marcar qual alternativa é a correta, ou seja, qual que a correspondência está certa de verbo modal que está em letras maiúsculas com o seu valor semântico que está em vermelho. Ele vai dizer na letra A, hoje o mundo enfrenta o que pode ser chamado um conflito de emoções. Pode ser chamado é a ideia de possibilidade, não de obrigação. Letra B. There are some areas that seem to display all of them simultaneously. Esse seem parecem ser a ideia também de possibilidade, não é a ideia de necessidade. Letra C. The first priority for the West should be to recognize the nature of the threat. Esse should como advice, vamos ver as outras. It is a war nonetheless and one of the West can lose. Ele vai dizer que um pode perder, esse pode também de possibilidade, só que agora não através do may, do might, através do can. Não é permissão. Letra E. Mas deve-se achar uma solução para o problema dos palestinos primeiro. Deve com sentido de necessidade e não de habilidade. Então ficamos com letra C, em que realmente diz que as pessoas devem reconhecer no sentido de recomendação, de advice, de conselho. A gente deixou em stand-by para ver se esse should estava com valor de recomendação mesmo, matando as outras opções, e vimos que de fato ele está. Próxima questão. Eu tenho 4 frases com verbos modais diferentes, preciso marcar as ideias respectivas de cada verbo modal. She can speak 4 languages, esse can de sabe, consegue, de ability ou capacity. Então podemos marcar até agora todas as letras, Número 2. I wonder if I might have a quick look at your newspaper. Tô sendo delicada, tô pensando, será que eu posso dar uma olhada no seu jornal? Esse posso de permissão. Então, ficamos ou com C, ou com D, ou com letra E. Número 3. You shouldn't talk to your brother this way. Tô dando uma recomendação, ou uma sugestão, ou um advice, um conselho. Também podemos ficar com C, D ou E. Quarta frase. Luggage must not be left unattended. Must not, o mustn't normalmente é proibição em placas, como essa placa que pode ser encontrada num aeroporto. Então, a gente vai marcar prohibition, letra E, era a única aí, que tinha ability, permission, advice e no último prohibition, letra E. Mais um exercício da PUC. O verbo to attend é usado em The first semester I attended college. I became friends with one of the American students in my class. Attend, galera, é falsa cognata, a palavra é verbo, mas não significa atender, significa frequentar. Então você attend classes, você attend lectures, speeches, conference, conventions. Tudo isso são coisas que você frequenta, tá? E não atender de atender telefone, atender alguém chamando. Cheque qual é a única alternativa em que o verbo attend pode ser usado. Letra A. The receptionist's job was to answer the phone. Atender o telefone é answer the phone. Letra B. The doctor carefully the patient.
Ajudar no sentido de cuidar pode ser assist, so assisted the patient. Letra C. The professor, agora sim, attended a convention to present his work. Então, ele frequentou essa convenção para apresentar o trabalho dele. Então, aí sim, eu posso encaixar o verbo attend com esse sentido de frequentar. Campanha da UERJ, em que eu tinha um quadrado dividido em 2 triângulos. No primeiro triângulo, você pode perceber, através dos elementos gráficos, que eu tinha uma variedade de pessoas de diferentes raças, diferentes gostos, com diferentes cabelos. E vai dizer assim, para prevenir a boredom na chatice, a vida oferece muitas oportunidades de interagir com uma variedade de pessoas. Os 3 pontos sugerem que você vai ver na imagem a variedade de pessoas que a vida te oferece. No segundo triângulo, temos a mesma raça, o mesmo estilo de pessoa, né? Todo mundo igual. Então, por que nós escolhemos andar só com quem é igual a gente? Ninguém gosta de ficar entediado, gosta? Pergunta retórica. Ele tá perguntando e ele mesmo está respondendo. Para te mostrar se a vida oferece isso, por que a gente faz isso? Então, gente, o pôster da campanha faz uso de diferentes recursos gráficos para passar a sua mensagem. As imagens dentro dos triângulos convêm, respectivamente, a ideia de serenidade e alegria. Não falou de alegria e serenidade, falou de variedade e de gente igual. Letra B, diversidade e uniformidade? Sim, diversidade é sinônimo de variedade. Gente igual é sinônimo de uniformidade. Letra D, acceptance and rejection e blending and purification. Gente, não é questão de aceitar ou rejeitar, é questão de sair do seu quadrado, sair do que você costuma fazer e olhar para o diferente, não de só rejeitar, eu rejeito ou eu aceito. É você sair da sua caixinha e olhar para o que a vida te oferece a mais, tá? E esse letra D tornou um tom agressivo a campanha, quase como se fosse um nazismo. Blending, a mistura e purificação. Não é purificação, não vamos matar todos para ficar todo mundo igual, não é isso que a gente faz, não é esse o tom que ele está dando nessa campanha. Então, a gente ficava com a letra B mesmo. Bem, próximo texto é da UERJ de 2014, o título é Wiser and Older. No próprio título, ele usa 2 adjetivos no grau comparativo de superioridade, né? Dizendo que as pessoas estão ficando older, mais velhas, em relação a épocas, né, anteriores na nossa história. Como o texto é bem grande e pode não ficar tão didático se eu for ler linha por linha com vocês, eu sublinhei e coloquei de vermelho as partes mais importantes. Em casa, né, com calma, vocês retomem o texto todo caso vocês tenham alguma dúvida. Bem, ele diz que o mundo da ciência e da medicina às vezes pode ser descrito como analoia de good news. Good news são as novidades boas, que são analoias é que não foram reveladas ainda, né? Algo que é novidade. Que novidade boa é essa, né? Que a gente vai ver e que é o mundo da ciência e da medicina que traz pra gente. Ele vai dizer que nós vivemos numa época em que os humanos são mais saudáveis e vivem mais do que em qualquer outro momento da história. De acordo com a pesquisa que eles fizeram, que eles viram, a maior parte dos homens está vivendo até 85 anos, enquanto as mulheres estão vivendo ainda mais 4 anos além dos homens. Aí ele vai falar, o que será que está causando esse increase, esse aumento na longevidade do ser humano? E aí coloquei em vermelho os fatores que ele menciona no texto. Firstly, estratégia de enumeração, que ele está apresentando os argumentos de forma sequenciada e enumerada. Uma grande redução nas mortes infantis e neonatais. Ele vai dizer que praticamente, né, aproximadamente todos os bebês nascidos em lugares, né, prósperos, mais avançados, mais desenvolvidos, sobrevivem ali até a idade adulta, chegam até a idade adulta. E mais da metade dos casais no mundo estão tendo menos filhos do que 2 crianças, então não precisam ter tantos filhos, porque os filhos vivem, né, sobrevivem até uma idade mais adulta. Além disso, saneamento, vacinação e uma melhora na alimentação fez com que essa expectativa de vida aumentasse, uma vez que a gente passa essa fase da infância. Além disso, um corte no estresse físico e uma grande redução à exposição a substâncias tóxicas e cancerígenas no meio ambiente. Ele diz que lá na década de 50, questão de revolução industrial e tudo mais, as smogs, as fumaças de poluição em Londres fizeram com que várias pessoas morressem ou ficassem doentes.
Nesse segundo momento do texto, ele ainda vai falar que hoje em dia a vida ela é muito mais segura do que costumava ser. Diz que houve um declínio no último século na violência e que hoje nós somos 10 vezes menos propensos a sermos assassinados do que há 200 anos atrás. E 3 vezes menos propensos a sermos mortos nas estradas do que na década de 60. Então a vida ficou mais segura, além das mudanças que ele tinha comentado anteriormente. No final do texto ele vai falar, nós precisamos repensar rapidamente, de forma radical, em como a gente trata o elderly, o idoso na nossa sociedade. Porque logo logo eles vão ser maioria, essas pessoas estão vivendo mais. A gente vai ter uma população parecida com a da Europa, né? Que a gente tem muitos idosos, porque as pessoas têm qualidade de vida e atingem uma idade mais avançada. Bem, as primeiras frases do texto, ele introduz o assunto, chamando esse assunto que ele vai introduzir, o assunto central do texto, de Analoia de Good News. Essas boas notícias que ele vai introduzir, que não tinham sido ainda desvendadas, é que, letra A, as pessoas estão vivendo mais. É essas notícias aí que ele vai introduzir ao longo do texto. Número 2, né? Se os homens, a maioria dos homens atinge 85, as mulheres estão vivendo 4 anos a mais, as mulheres atingem a idade de 89 anos. Era uma questão de lógica e de matemática. Então, galera, fizemos aí alguns textos UERJ que tanto a gente abrangiu aqui, né, nessa aula. A gente abrangiu falsos cognatos, a gente teve a questão de sufixo, formador de palavra e trabalhamos a interpretação desses textos que são textos de vestibular. Teve questão do but com conjunção também. Então, através dessas questões, a gente conseguiu revisar alguns tópicos que foram mencionados nas aulas anteriormente. Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Bye, bye. Eu vejo vocês no próximo vídeo.